quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo a sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real. Sua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu quero hoje, com muita alegria, terminar pela quarta vez, já desde que nós começamos, o Evangelho de Marcos. Aquilo que Jesus fez, que está registrado no livro de Marcos, e eu quero ler o último versículo do último capítulo de Marcos. Marcos 16, verso 20. Ora, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Palavra do Senhor para nós. Até mesmo Pedro, discípulo de Jesus, foi seduzido pela pergunta que muitos se fazem diante do Evangelho. O que é que eu vou ganhar com isso? A gente está sempre mergulhado nessa pergunta porque parece que o jeito de viver a vida inclui sempre pensar: o que é que eu vou ganhar com isso? E nessa pergunta há um encaminhamento, nessa pergunta há um direcionamento que nos conduz por um caminho errado. Na verdade, quando eu compreendo o Evangelho, eu percebo que o melhor que Jesus Cristo poderia fazer por mim e por você, Ele já fez. Então, se você tem hoje problemas para serem resolvidos e você gostaria que o poder do Evangelho resolvesse, você pode acreditar de todo o seu coração que, na verdade, tudo já está resolvido na cruz. E a gente passa a compreender que uma questão de tempo, só uma questão de tempo, nos separa da plenitude, da concretização do Evangelho na nossa vida. Ou seja, você recebe Jesus no seu coração. E aí você se vê salvo pelo sangue de Jesus derramado nessa cruz.
Você se descobre parte de um plano de redenção. E aí o que é que você faz diante disso? Você vive uma vida marcada por lutas e provas e que, ao findar ou no retorno de Jesus, você simplesmente carimba o seu passaporte para viver eternamente com ele, então você chega à plenitude, não sem antes viver aqui na terra. Então, essa perspectiva, ela é capaz de fortalecer o meu coração, a minha mente, os meus pés, as minhas mãos, de modo que nada terá o poder de nos abalar. O que a gente precisa, na verdade, e é essa proposta aqui hoje, nessa manhã, é partilhar esse evangelho de modo que lembremos uns aos outros o quanto Jesus nos ama, aquilo que ele fez por nós, que ele está conosco e, segundo o texto, eles pregaram por todas as partes e quem é que cooperou com eles? O próprio Senhor. Se você se organizar para pensar a sua vida e pedir a ajuda de Jesus, não vai dar certo, porque o evangelho tem a ver com fé. Eu tenho fé em Jesus. Então, qual é a sugestão do texto? É que depois de você ter recebido toda a bagagem deixada em cada porção que lemos, você se destine a partilhar. Pregar por toda parte. Pregamos quando falamos, quando não falamos, quando agimos, quando até mesmo não tomamos nenhum tipo de atitude em certas circunstâncias. De todo modo, eu e você estamos pregando. E aí, se a gente assimila, se a gente acolhe no coração os valores da eternidade em nós, a nossa vida não será outra senão naturalmente partilhar o Evangelho. É como uma semente que é plantada e naturalmente ela gerará alguma coisa. E ainda tem algo que o Senhor acrescenta. Ele confirma aquilo que você anuncia e que ele coopera contigo, mostrando os seus sinais. Ninguém precisa procurar por sinais. Ninguém precisa vir a Jesus em busca de sinais. A gente recebe a consciência do Evangelho, o projeto de redenção, o amor de Jesus. A gente coopera anunciando, ele coopera conosco, nos apoiando e ainda acrescenta sinais. A palavra do Senhor diz que os sinais seguiriam aqueles que crescem. Então, nós nos ocupamos de crer. Nós nos ocupamos de crer num nível em que a gente possa partilhar essa fé. Não podemos confundir a partilha da fé com a partilha de nossas convicções particulares. Você, na sua casa, tem uma maneira de fazer as coisas que você não impõe a ninguém. O que você faz é aquilo que dá certo, aquilo que é bom para você, você simplesmente recomenda para as pessoas. E hoje, em particular, que é um dia que a gente separa para fazer culto doméstico, eu queria sugerir para você que uma dessas partes, porque se diz que eles pregaram por todas as partes, eu gostaria que você incluísse numa dessas partes, onde você vai reproduzir, retransmitir a mensagem de Jesus, você separasse para retransmitir dentro da sua casa. Muitas vezes, e quantas vezes eu fiz isso ao longo da vida, não é separar um grupo e a gente vai lá distribuir folhetos evangelísticos. Qual é o grande problema? É quando a gente se esquece que existem pessoas que nos conhecem
E o fato delas nos conhecerem, não podemos deixar de perceber que somos um folheto vivo. Não é? Carta de Pedro diz assim: sois cartas vivas. E aí nós precisamos deixar muito claro para a gente mesmo que, se somos cartas vivas, o que é que está contido nessa carta? O que é que as pessoas estão lendo do evangelho que nós estamos apresentando? Então, a nossa carta está aí sendo vista pelos de casa, a nossa carta está sendo vista pelos que estão próximos também. Então, eu, por exemplo, recebo todos os dias notificações do Ministério Portas Abertas, não é, que trata com a igreja perseguida. Então, a gente recebe notícia de todos os países que estão sendo perseguidos, a fé, não é? Orar por missionários em especial, contribuição, todo dia eu recebo isso. Porém, eu não posso esquecer que, se a gente vai fazer isso em todas as partes, não podemos esquecer de uma parte muito importante, fundamental, imprescindível e mais intransferível, que é a nossa própria casa. Você precisa anunciar o evangelho na sua casa, você precisa ser um evangelista na sua casa, porque se você não mostrar qual é o efeito do evangelho na sua vida, se nem os da casa que te conhecem veem, como o mundo poderá ver? Eu tenho falado constantemente, repetidamente sobre isso. Precisamos cuidar da nossa casa, evangelizarmos a nossa casa, lembrarmos dos nossos. Porque não acredito num avivamento que acontece num templo com muitas pessoas. Eu creio num avivamento que começa dentro de mim, passa pela minha casa e vai chegando inicialmente aos mais próximos. Imagina, eu tenho sempre feito essa imagem. Imagine você e a sua casa servindo ao Senhor. Agora imagine mais casas servindo completamente, inteiramente ao Senhor. E aí depois, se somando a nós e a nossa casa, pessoas próximas. E aí quando a gente vê, já estamos com muito mais pessoas conhecendo e vivendo o Evangelho. E aí a proposta é fazer um evangelismo de dentro para fora, não é? Fazer um evangelismo que não esqueça os que estão mais perto. Quantas vezes a gente deixou de estar com a família para talvez estar em algum evento da igreja, e aí falamos muito bem com os de fora, mas os de dentro ficaram sem a palavra, sem o efeito. E isso a gente faz com muita leveza. Você se sentou na mesa, e aí você é uma pessoa agradável, você exala o bom cheiro de Cristo, as pessoas já se sentem atraídas por esse amor. Nós estamos sendo convidados, e o convite é um convite à simplicidade. O poder, o apoio, não é, nessa jornada está confirmado, está garantido aqui pela palavra. Eles receberam o chamado, os discípulos, eles atenderam a esse chamado prontamente. O Senhor ajudou. Vocês se lembram da promessa do Espírito Santo, que iria lembrá-los de todas as coisas que deveriam dizer, fazer, agir, como lidar com cada situação, e acrescentado a tudo isso, os sinais que se seguiram. Não tenho preocupação com os sinais. Vez por outra a pessoa diz assim: você orou naquele dia e tal, e o Senhor me curou. Eu não fico procurando por essas coisas, porque falar do amor de Jesus é suficiente. Depois ele confirma. O que eu estou falando para você, o Espírito Santo vai confirmar no teu coração. E aquilo que o Espírito Santo confirmar no teu coração, a isso se seguirão sinais que vêm dele. Então eu não estou nem preocupado com isso. O nosso envolvimento é com essa partilha poderosa,
Deus não vai esquecer de nenhum de nós. Não estaremos jamais perdendo tempo falando do amor de Jesus dentro da nossa casa, com os mais próximos, porque os sinais vão seguir. Aqueles que crerem, e o Senhor vai estar sempre junto conosco, confirmando a sua palavra. Pai, nós oramos a Ti para que o Teu Evangelho se cumpra em nós. Que estejamos, Pai, municiados dos valores da eternidade, de modo que possamos retransmiti-los. E nessa retransmissão, o Senhor, através do Seu Espírito Santo, possa trazer confirmação aos corações. Quanto aos sinais, deixemos para Ti, e que ao virem, possamos celebrar o nome sobre todo nome, o nome do nosso Senhor Jesus. Essa, Senhor, é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deus abençoe você. Eu quero te encorajar. Se não for hoje, separa um dia da semana, junta a tua família, ora com ela. Isso é simples, isso não é algo muito grandioso, mas é poderosíssimo fazer isso. Junta a tua família. Não é para fazer o culto igual você vive dentro de uma congregação, fisicamente falando. Não é para seguir uma liturgia segundo o culto. É na simplicidade, orientado pelo Espírito Santo, você juntar a tua casa, orar. Talvez vocês vão cantar um louvor. Talvez vocês vão somente darem as mãos e orarem, agradecerem, ficarem em silêncio. Olha, o Espírito Santo é criativo e desperta em nós o seu amor de tantas maneiras, de múltiplas maneiras, multiforme a graça do nosso Senhor, não é? Mas não deixa de fazer isso não. Olha, André, é difícil fazer lá em casa porque fulano não gosta, porque... Olha, Deus vai dar o caminho, Deus vai dar o caminho. Não precisa bater de frente com ninguém, isso não pode ser forçado. Mas a partir do momento que você crê que pode fazer isso na sua casa, o Senhor vai estar com você, criando, dando a você os meios e estratégias para que isso aconteça. O Senhor quer fortalecer as nossas famílias. Nós não vamos perdê-la para esse mundo. Todos da nossa casa serão do Senhor Jesus, viverão o amor de Jesus, não é? Acolherão em seus corações a graça do nosso Senhor. Deus abençoe, um beijão, amo vocês.